O bairro Junqueira, né, um dos bairros mais antigos de Itiutaba, a gente acredita que ele se fez a necessidade de fazer um loteamento, de criar mais um bairro de Itiutaba, em virtude do ciclo do arroz que surgiu no município de Itiutaba. Com isso, migraram para Itiutaba muita mão de obra, principalmente a nordestina, e se fez necessário surgir novos bairros, entre eles o bairro Junqueira, que existia em Itiutaba o senhor Alcides Gomes Junqueira, grande empresário da época e pessoas de grande influência na nossa cidade, e ele era proprietário dessas terras, que foi feito o loteamento. E o senhor Alcides Junqueira fez o loteamento e passou a coordenação para administrar os loteamentos de vendas dos lotes para o seu irmão, o senhor Aristides Junqueira. Durante muitos anos esses terrenos foram vendidos, né, à vista e em prestações. Naquela época surgiram as primeiras prestações longas, porque não existia inflação, pelo menos no período que a gente conhece, na década de 60, familiares meus compraram terreno em 24, 48 prestações. Então o bairro Junqueira ele iniciou dessa forma e foi um bairro assim, de muita importância para Itiutaba, como é até hoje. Teve vários apogeus durante esses períodos, que hoje algumas coisas já quase que não destacam, não existem mais. Como por exemplo, existia muito tradicional, as quermesses, barraquinhas feitas pelo time de futebol do bairro, pelo Cruzeiro. Essas quermesses eram muito importantes, era como se fosse uma exposição de agropecuária. Na época não existiam exposições e essas quermesses anuais tinham todas essas festividades. E o Cruzeiro Esporte Clube, que é um patrimônio do bairro, de muita tradição, ele foi fundado em 1º de janeiro de 1956. E esse clube, assim, naquela época, o clube de Várzea, ele teve uma grande importância de fatos muito interessantes. Naquela época ele tinha uma diretoria tão organizada que ele teve associados. Então ele é um patrimônio do bairro que teve muita influência no bairro, muita tradição, deixou muita história. Hoje ele ainda existe, mas já sem expressão, mas ele teve localizado em vários locais no bairro. Hoje ele tem suas instalações definitivas no estádio Rosa do Amor, que foi um nome dado pelo senhor João de Deus, um dos diretores mais influentes que o Cruzeiro teve. Então, de modo que o bairro Junqueira, ele vivenciou muitos períodos na vida de Itiutaba, igual no auge do regime militar, criou-se um milagre econômico. Então, no Brasil, criaram-se 2 reis da soja, o Olacir Moraes no Mato Grosso e no Triângulo Mineiro, devido às terras férteis, criou-se o Luiz Marquês, que ele seria o outro rei da soja do Brasil. Mas, infelizmente, por problema administrativo, ele não teve essa grande prosperidade. Mas a grande base central dos trabalhadores que administraram e trabalharam nessas lavouras de soja saíram do bairro Junqueira. Então, eram vários caminhões com os boia fria, na época era chamado, que eram levados sem segurança nenhuma, mas na época era uma coisa normal. E também teve, antes, no período do arroz também, muita mão de obra era saída do bairro Junqueira. Então é um bairro de extrema importância para a cidade. Os primeiros asfaltos começou a vir já no final da década de 70, né? Nesse período atrás não existia asfalto. A gente lembra que a energia elétrica tinha só até na rua Helena Rosa de Moraes, na esquina com Joaquim Antônio de Moraes. O restante do bairro não tinha energia. Também teve os grandes armazéns da época que foram de destaque, né, que deixou marcas no bairro.
como o armazém do senhor Batilho, que era o armazém São Francisco, mas era tratado pelo nome do proprietário. Teve o armazém do senhor Isaac, logo próximo, e também o armazém do Zé Sanches, um paulista migrado para a nossa cidade, que tocou esse armazém por muitos anos. Depois passando para o senhor Jová e encerrando esse ciclo de armazém nessa localidade, no bairro Junqueira. Teve também, né, o armazém de Safraim, o armazém da Dona Bela. O primeiro armazém, eu acredito que foi o armazém Mariano, hoje já extinto seu prédio. O armazém do Jair também, hoje demolido o prédio, mas foram comércios que marcaram a vida do bairro Junqueira. E logo mais abaixo, no bairro, na década de 63, teve uma padaria no final da rua José da Silva Ramos, um migrante nordestino, conhecido popularmente por João do Norte. Ele montou uma padaria na época, na década de 61, 62, fabricou muitos pães e quitandas da área. Depois não prosperou, mas teve essa padaria que muita gente não sabe que um dia existiu lá. Depois surgiu novos armazéns, que ficou tradicional mais, digamos, no bairro Junqueira, que foram o armazém do Zé Braga, o armazém da Dona Maria, e até diga-se de passar que no armazém da Dona Maria foi a principal base das partidas dos caminhões de Goiás Fria. Também com a queda da produção de arroz, surgiu as lavouras de algodão, principalmente no estado de Goiás, e ia muitos trabalhadores de Tiltada para apanhar algodão, saindo do bairro Junqueira, para apanhar algodão em Goiás.